Vamos terminar essa história. Vamos terminar essa história que eu estou empolgado para dizer a vocês. Maria Santíssima aparece para a gente na sua simplicidade e no seu amor de maneira incrível, meus irmãos. Maria Santíssima vem aparecer para a gente da forma mais singela e doce e dizer assim: ei, não é com glória, não é com riqueza que tu chega ao céu, mas é com amor e com carinho, com simplicidade e humildade, que tu vai chegar até o meu Pai, o meu Filho. Eu vou botar, Jonas, antes da gente acabar, a gente coloca a música. Meus irmãos, a Aparecida, cheia de graça, nossa Mãe do Céu, a Imaculada Conceição, a mulher que vem pisar na cabeça de Satanás, meus irmãos, a mulher que está lá em Apocalipse, isso mesmo, Apocalipse, a mulher revestida de sol, a mulher que mata o dragão que ele deu uma evoluída, meus irmãos, ele era uma serpente lá em Gênesis, aí veio a mulher e esmaga a cabeça da serpente. Aí eu imagino o demônio, ele ficando dentro e criando todas as forças para crescer. A crescer e aquela serpente, ela começa a crescer, e ela tenta achar uma forma específica de um Deus, e aí ela se forma num dragão, lá em Apocalipse, meus irmãos. Lá em Apocalipse ela se forma um dragão, e lá aquele dragão novamente é morto por nossa Mãinha do Céu, meus irmãos. Isso mesmo, desde Gênesis até Apocalipse, meus irmãos. Maria Santíssima, ela vence, ela pisa, ela esmaga a cabeça de Satanás. Sempre. E ela está representada nessa imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida também, para mostrar para a gente que o nosso Brasil, se a gente tiver fé, se a gente tiver humildade e santidade, a gente consegue também esmagar a cabeça de Satanás e a cabeça daquele dragão. Então, Aí, entendi, eu comecei a me mandar um monte de mensagem no privado, dizendo que era pra eu vir, que não era pra negar o chamado. E vocês começaram a mandar um monte de mensagem, e, enfim, eu vim. Mas eu não sei exatamente o que eu vou falar. Só reforçando o que Ian disse, né? Que a questão do corpo e da cabeça, que eu tava falando pra Ian, é porque foi uma das mensagens mais lindas que Nossa Senhora Aparecida deixou, sabe? Principalmente pra mim, tipo, de todas, isso foi o que mais chamou a atenção. Porque muitas vezes a gente, infelizmente, age pelo nosso coração. Simplesmente por sentimentalismo. E aí, essa questão de procurar a Deus só por sentimentalismo, querer ser guiado só por a gente, sabe? E a cabeça é Cristo. Então, a gente precisa unir o corpo à cabeça. A gente não pode agir apenas por sentimentalismo. A gente tem que deixar Deus, Jesus, agir de forma lógica, teológica, sabe? E aí, uma palavra que vem é justamente Maria dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Deixa que a cabeça haja por você. Não fique agindo só por sentimentalismo, sabe? Então essa foi uma mensagem muito forte que Nossa Senhora Aparecida veio deixar pra gente. Quando juntou o corpo e a cabeça, a igreja Cristo. Você para e você fica, meu Deus, olha essa perfeição. Tá entendendo? Uhum. E é justamente isso. Eu tive várias experiências já com Nossa Senhora Aparecida. Iam ficar me cobrando para falar as minhas experiências. E eu queria falar uma coisa que... Ontem eu estava falando de Lourdes e ele estava super apaixonado, vocês viram. E aconteceu com ele uma coisa que também aconteceu comigo, que foi justamente a questão de todo mundo, né, que era um grupo pequeno,
E todo mundo, minha gente, recebia confirmações. Tipo, todo mundo, dormi, sonhei com algo belíssimo, lindo, contava isso. Eu e Laís eram os únicos que sofriam, não era, Laís? A gente Eu e tu era o sofria único que sofria. A gente ficava, tipo, véi, porque todo mundo tá acontece alguma coisa com a recebendo. gente, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? E eu tive muito medo de, como é, chegar o momento lá da consagração e eu não saber qual era a titulação e eu ter que escolher, assim, por mim, sabe? Vou, sei lá, escolher Fátima, que é a mais conhecida, que todo mundo fala. E que no nosso grupo era Fátima e Graça, né? Todo mundo Isso. só falava de Fátima e Graça. Lembrando que todas são a mesma, tá? Todas é um amor incondicional. Exatamente. Como a gente tem dito toda noite. Ela só muda de roupa. Ela só muda de roupa. E ela vestiu a melhor roupa para vir pro Brasil. E aí, o que aconteceu comigo foi algo... Porque, assim, quem me conhece, principalmente Ian, sabe que eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Eu sou muito indecisa, minha gente. Às vezes eu quero, tipo, alguma coisa e eu fico, mas será que é isso mesmo? Será que é coisa do meu coração apenas? Será que é sentimentalismo? Será que não tem Deus nisso e eu tô querendo, entende? E eu fiz, não, eu preciso de confirmação. Aí Nossa Senhora, né, Aparecida, conhecendo a filha que tem, o que é que ela fez? Eu vou fazer essa menina sonhar. Que eu pensava, né, tipo, todo mundo tá sonhando, eu tenho que sonhar também. Só que aí eu fui dormir, né, e tal, e eu realmente sonhei, minha gente. Eu tive um sonho, que no meu sonho, eu tava olhando só essa partezinha aqui, ó, do manto de Nossa Senhora. Só uma pontinha de um dos lábios. E na pontinha tem um negócio dourado, que eu não sei como é que chama. É isso aí, dourado. Esses fiaspinhos aí, que eu não sei como é que chama. E no sonho eu consegui enxergar só isso. E eu não sabia ainda qual era Nossa Senhora, eu não fazia ideia, eu não sabia se era Aparecida. Eu nem tinha pensado em Aparecida, na verdade. E aí eu dormi quando eu tava olhando isso, né? Eu sonhei com Nossa Senhora, eu sabia que era Nossa Senhora. Mas eu não sabia exatamente quem era, porque só me mostrava isso no sonho. Até que eu tive que acordar, né? E alguém foi e foi como se alguém estivesse me puxando. E aí eu passei rapidamente por todo o manto dela. E quando eu vi, bem rapidamente, apareceu a bandeira do Brasil no meu sonho. Aí eu acordei, né? Eu fiquei, poxa, sonhei com Nossa Senhora. Aí eu, mas o que é que tinha? Era um manto e tal. Aí eu, eita, mas no finalzinho eu vi a bandeira do Brasil. Mas eu indecisa, né? Fiz assim, não. Vai que tenha sido Muito coisa da minha indecisa. cabeça. Vai que eu tenha visto ela em algum lugar e sonhei com ela e pensei que era ela. Então não é o suficiente. E aí o que é que aconteceu? Nossa Senhora Aparecida, né? A especialidade dela é aparecer. Todo lugar, minha gente, que eu ia. Todo lugar, sem brincadeira. Ela aparecia. Mas ela não aparecia de eu ter uma visão, não, sabe? Eu tô aqui andando do nada, ela aparece na minha frente. Não, não era assim. Espiritual, como é? Uma visão. Não era visão. Era, sei lá, eu tô na escola, de repente alguém vai aparecer com um chaveiro Nossa Senhora Aparecida. Eu tava numa padaria, aí tava passando um comercial e apareceu Nossa Senhora Aparecida no comercial, lá de fundo, de parede. Aí eu comecei a ir pros lugares e ela começou a aparecer muito. Aí eu, o que tá acontecendo, hein? Isso não é normal. Aí eu pensei, né, será que isso já acontecia? Eu não percebia antes. Mas deixei falar, né? Fiquei caladinha na minha. E aí, em todo lugar que eu ia, eu encontrava com essa mulher. Quando eu era criança... eu não tenho muita certeza de quando eu era criança. Mas há muito tempo atrás, eu tinha uma imagem lá em casa. Uma imagem toda branca de Nossa Senhora. E eu amava aquela imagem. Nossa Senhora, eu amava aquela imagem. E eu limpava aquela imagem, todos os detalhes da imagem, minha gente. Cada coisinha assim eu limpava. E toda vez quando eu ia rezar, eu rezava diante daquela imagem. Quando eu ia pedir alguma coisa, eu pedia diante daquela imagem. Isso desde hoje, até hoje. E aí, desde aquele tempo até hoje. E aí, eu lembro que nesse período de discernimento, né, da nossa titulação, eu pedia muito essa imagem. Eu ia lá, rezava e tal, por favor, mãezinha, me ajude. Eu sei que a senhora sabe que eu sou indecisa, então tem que ser algo bem concreto. Então, foi quando eu comecei, né,
continuei indo para os lugares e encontrar ela em todo lugar. Mas é todo lugar mesmo, minha gente. E até que um dia, eu lembro que eu precisei ir um realzão que tem no comércio, que vende um monte de coisa. Eu precisei ir naquele lugar fazer o que eu não sei, porque eu nunca vou lá. E eu peguei, tava esperando minha vez. Para quem não é de Vitória, o Realzão é um lugar que, no comércio de Vitória, que vende muita coisa. Tipo, coisa de plástico, brinquedo, essas coisas tudo, bem baratinho. E eu fui lá, e eu tava esperando minha vez lá no caixa, e ele tava demorando muito. Aí eu olhei pro lado, aí eu fui pegar uma fita durex. Pra quê? Não sei, deu vontade de pegar a fita durex. Aí eu fui lá e peguei a fita durex, olhei assim pra ela, e de repente eu olhei pra cima, pra olhar as prateleiras de cima. Quando eu vi, gente, tinham 2 prateleiras repletas de imagens de Nossa Senhora Aparecida. Só tinha ela, as prateleiras inteiras. Ela era com manto branco, com manto azul, só ela, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, isso não tá normal não, minha gente. E aí, o que tá acontecendo? A partir disso foi quando eu comecei a acreditar um pouquinho que ia ser ela. Mas eu precisava de mais confirmação, porque eu sou dessas. E aí eu saí de lá e fui pra casa. Aí eu não lembro qual foi o dia. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia, depois de muitas aparições e tal. Cheguei em casa, manhã tava assistindo a Canção Aparecida, TV Aparecida, que a gente sempre assiste. É Aparecida e Pai Eterno, sempre tem. Manhã tava lá em Aparecida e quando eu vi tinha uma imagem. Assim que eu cheguei em casa, eu fui lá falar com manhã, aí tava aparecendo uma imagem do Papa Francisco com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele fazendo assim. Não sei se vocês já viram. Uma imagem dele assim. Tava essa imagem lá. Aí eu olhei, poxa, até aqui em casa ela tá me perseguindo. Tá me perseguindo. De novo. Aí eu peguei e fui virar pra ir pro meu quarto, né? Falei com a mãe e tal, olhei pra imagem e virei. Quando eu virei, eu vi essa imagem branca. Que eu amava essa imagem, eu não sabia qual titulação era. E aí, de repente, deu vontade de perguntar à manhã. Aí eu fiz a manhã. Essa imagem aqui, essa toda branca de Nossa Senhora, é qual Nossa Senhora? Aí a mãe respondeu assim, ela, Nossa Senhora Aparecida. Ela falou assim, minha gente, na hora, eu chorei tanto, que eu fiquei sem ala. Eu comecei a soluçar, tipo, de repente. Aí quando eu olho pra mãe, a mãe tava assim, ó. Aí lá vai eu explicar a manhã, né? Então, manhã, tentando falar, mas as lágrimas estavam saindo e a minha voz estava trêmula. Então, mãe, é porque a senhora sabe que eu tô nesse processo de consagração e a gente precisa de uma titulação. Então, eu fui explicar as coisas lá pra manhã. Eu fiz, ó, todo lugar que eu ia, manhã, essa mulher aparecia. Todo lugar, manhã. Até numa padaria, no Realzão, ela apareceu. Aí a mãe falou, ô minha filha, você não sabe que a nossa família é devota a ela, não? Eu olhei assim, ô mulher, por que a senhora disse isso antes? Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, tava na minha cara esse tempo todo. E aí depois disso, eu chorei muito. Manhã me explicou lá que a nossa família tem uma devoção especial à Nossa Senhora Aparecida, que manhã já foi lá no Santuário de Aparecida, que inclusive o maior santuário mariano do mundo. Isso aí. Tanto que a devoção cresceu, foi preciso fazer, ao longo de todos esses anos, fazia um oratório. Mas era pequeno, precisou de uma capela. Aí ficou pequeno, precisou fazer outras igrejas, até que os bispos do Brasil, a CNBB, eles decidiram, quer dizer, depois do santuário, a CNBB veio e fez, ó, é o maior santuário do mundo, porque tem muitos devotos, entendeu? Então, tem que ser grande mesmo. E aí, mãe explicou que já tinha ido pra lá. Essa imagem foi de lá, foi um presente que manhã ganhou também. Então, fazendo raiva a Laís, tá. que a gente tem um pedacinho de Aparecida aqui com a gente. Quando eu for na sua casa que sumir, você já sabe. Manhã tá assistindo essa live, manhã fique ligada, viu?
Na sua imagem. Verdade. E aí, mãe falou, né, dessa questão de que ela já foi pra lá pra pagar, como é? Promessa. Pra pagar promessa. Meu avô, minha mãe tinha 11 anos quando foi. E hoje, tipo, minha mãe tinha 11 anos. Muita coisa já mudou. Aí aparece hoje em dia a parede do santuário atual. Aí eu faço, mãe, é assim mesmo? Como é os detalhes? Ela olha e faz, Laís, eu tinha 11 anos quando eu fui. Mas eu vivo perguntando a ela, porque minha curiosidade, minha vontade de ver esse santuário é enorme. Enfim. Aí, tá falando o quê mesmo? Já me perdi. Eu me perdi real. Eu também perdi. Que tu, depois que viu, começou chorando a Sim, imagem. depois que eu vi, eu comecei a chorar, a gente conversou. Aí o que aconteceu? Ela parou de aparecer. Parou de aparecer pra mim. Aí todo lugar que eu ia já tava acostumada, né? Todo lugar que eu ia, ela aparecia. E agora eu ia e ela não tava mais. Aí o que tá acontecendo? Não tá mais. Eu fiquei triste. Eu gostava, sabe, de ir pros lugares e ver nossa mas eu não fiquei triste. Porque eu entendi que depois que isso aconteceu, né? Desse processo que eu tava de descobrir a titulação, Pedrinho quer porque quer que eu chore ao vivo. A gente, antes de tu concluir, a gente tá com o Padre Rosivaldo aqui na live. Se tu não queria aparecer para ninguém, a gente tá aparecendo para Padre Rosivaldo. Meu Deus! Padre, tua bênção. Não sei se o senhor ainda tá aí, ou se já saiu. Tua bênção, Padre. Amanhã, Aí, ó. amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, então Padre Rosivaldo tá em festa lá na sua comunidade. E que pena que esse ano a gente não vai poder ter a festa belíssima de lá. E Nossa Senhora Aparecida presencial, Nossa Senhora de Fátima lá. Mas lá do céu a gente vai ter uma festa belíssima para essa aparição. E eu tenho certeza que lá no Instagram da paróquia vai ter coisas lindas amanhã. Sim. Isso mesmo. Pode continuar, amor. Amém, Padre. Assim seja. Amém, Deus Padre. está convidado, viu? Amanhã tem que estar aqui com a gente. Isso mesmo, a gente vai contar um pouquinho da história da aparição de Fátima. E o senhor está convidado para ficar aqui com a gente. E se a gente errar, o senhor pode dizer que a gente está errado. Tá aí para corrigir. Sim. E aí, ela parou de aparecer constantemente. Mas eu entendi que eu já tinha descoberto qual era a titulação. Eu já conhecia a Aparecida há muito tempo. Depois que teve a confirmação, eu lembrei de coisas que eu tive com ela quando eu era criança, que eu não lembrava. Eu amava ir para as procissões de Aparecida, vocês não têm noção. E depois disso, eu percebi que ela não estava aparecendo mais, aí eu fiz, então, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu e aquela conversa aqui com Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora parou de aparecer. Sua especialidade. E aí, o que aconteceu é que eu e ela, a gente... Depois que a gente cria um grau de intimidade com Nossa Senhora, a gente não precisa mais ficar recebendo o tempo inteiro confirmações. Porque a gente já entendeu que ela tá com a gente. Sabe? Então, uma coisa que aconteceu, eu falando agora pra vocês, eu percebo quão era óbvio. Era muito óbvio. Ela aparecia pra mim em todo lugar. Eu sonhei com o rosto dela, sonhei com... Sabe? Tanta coisa aconteceu. E por que eu não enxerguei? E isso me veio na cabeça em relação aos protestantes. Me desculpe se tem alguém aí protestante. Mas quando a gente não quer enxergar, por mais óbvio que pareça, se você não quiser enxergar que Maria é sua mãe, você não vai conseguir. Mas se você quiser enxergar, ela tá aí do seu lado. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora não só me escolheu na titulação dela. Ela não só me escolheu. Gente, ela é padroeira do Brasil inteiro. Ela escolheu uma nação inteira. O Brasil foi consagrado a ela por Papa Pio XI. O Brasil inteiro foi consagrado a ela.
Você está no manto dela, está debaixo do manto dela. Então, se permita conhecer essa mãe. Se permita, enxergue, sabe? Porque é muito óbvio. É muito óbvio. E muitas vezes Mesmo não quer você não enxergar. querendo, mesmo se você não quer estar debaixo do manto dela, mas ela se Você pôs, já você está. Aceite. Aceite. Acorda. cajadada. Como Ian diz aqui, a voadora ungido, meus irmãos. Na voadora, está no peito de um lado e do outro, fazendo o sinal da cruz de a voadora ungido. E ela já me ensinou muito a da voadora, viu, minha gente? Eu acho que foi ele. Então é isso, minha gente. Eu quero que vocês entendam que, assim como eu fui escolhida, vocês também foram escolhidos. Ela está com a gente. Ela está com a nossa nação. Uma coisa que me aconteceu, que deu vontade de falar, eu vou falar. Foi em novembro do ano passado. Eu estava numa capela de um encontro. E lá, na adoração, tinham muitas pessoas falando e eu não estava conseguindo me concentrar em Cristo Eucarístico. E aí eu simplesmente decidi. Sabe quando você decide tapar os ouvidos e focar? Pronto. E eu foquei em Jesus, em Cristo Eucarístico, que lá estava exposto. E eu fiquei olhando para ele, olhando para ele. E de repente, eu achava que tinha sido coisa da minha cabeça. Agora eu sei que não foi. De repente se formou. Eu vi uma coisa verde na Eucaristia. Depois uma coisa amarela. Isso é a vela, sabe? Porque tinha uma vela embaixo, eu pensei, é o reflexo da vela. E depois eu vi nitidamente, minha gente, a bandeira do Brasil. Ela tava lá, bem nítida pra mim, na Eucaristia. E eu olhei pra meu amigo que tava do lado, foi John, e eu fiz, John, tu tá vendo alguma coisa na Eucaristia diferente? Aí John, não. Aí tu tem certeza, John? Ele fez, não. Eu perguntei pra ele 3 vezes. E aí eu entendi que só eu tava enxergando. Que foi um problema, porque não foi um problema, mas na hora eu pensei que tinha sido. Porque eu pensei, eu sou muito indecisa. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, isso não tá existindo. Eu tô vendo coisa, não tem. E saí de lá da capela e tal. E isso foi em novembro do ano passado. Sim, mas o padre tá dando bênção a gente, Moura. Amém, padre. Amém. Amém, padre. Amém, padre. Um cheiro da gente, de todo o grupo Fiat para o senhor. De todo o Fiat, de todos os participantes do Fiat. Isso. Sim. E voltando. Sim, e aí eu achava que tinha sido coisa da minha cabeça. Isso aconteceu em novembro do ano passado. Aí, antes de sair da capela, eu falei pra pessoa que tava lá pregando, eu fiz, eu quero que tu reze. Nas próximas orações, eu quero que tu reze pelo Brasil. Eu só pedi isso, eu quero que tu reze pelo Brasil. E saí da capela. E deixei pra lá, né? Quando cheguei em casa, eu ainda rezei alguns dias pelo Brasil, só pelo Brasil. Mas depois eu deixei pra lá, minha gente. O que foi um erro. Porque esse ano, isso foi em novembro do ano passado. E aí, esse ano, já no carnaval, a gente teve o início, né? Dos casos de corona, de Covid aqui no Brasil. E eu pensei, meu Deus do céu, agora eu entendo que não foi coisa da minha cabeça. O Senhor estava pedindo para rezar pelo Brasil. Por isso que toda vez, minha gente, quando eu apareço aqui e vocês pedem intenção, eu sempre boto Brasil e tal. E aí, eu fui falar com uma amiga minha, que também estava nesse processo de consagração junto com a gente. E ela fez assim, Laís, tu é consagrada aqui mesmo? Aí eu fiz a Nossa Senhora Aparecida. Aí ela, tu percebeu essa relação? Aí eu parei assim, ai amiga, comecei a chorar. Aí ela, Laís, tá muito óbvio que ela te pediu mais uma vez para tu rezar pelo Brasil. Ela e Jesus, mais uma vez, pediram para rezar pelo Brasil. E uma coisa muito importante que ela me disse. Talvez o mais importante, talvez não, o mais importante não é a gente rezar pelo fim, somente pelo fim dessa pandemia. Eu sei que está sendo péssimo, eu sei que muita gente está sofrendo, eu sei que a gente está perdendo pessoas muito queridas. Mas uma coisa muito importante para a gente rezar pelo Brasil nesse momento é pela conversão do nosso país, pela conversão do povo brasileiro. Talvez não, isso é mais importante do que o fim dessa pandemia, minha gente. Salvar almas.
É o mais importante. A gente está aqui justamente para isso. A gente foi chamado para isso. Lançar as nossas redes, sabe? Lançar as nossas redes para ser pescadores de homens. Isso é que Nossa Senhora e Jesus está pedindo nesse momento, para que a gente reze pelo Brasil. E... eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Então, eu queria deixar esse pedido que Deus fez para mim lá em novembro. E eu falei para poucas pessoas, porque eu ainda estava na dúvida se tinha sido coisa na minha cabeça. Agora eu estou falando para vocês. E eu quero, minha gente, que vocês coloquem na oração de vocês. Por favor, rezem pela conversão do país. Pela conversão do Brasil. Outra coisa, o nosso país, desde que ele foi encontrado, que ele foi descoberto, que o nosso país, ele sofre. É um país que sofre muito. Todo mundo aqui sabe, porque todo mundo aqui é brasileiro. E sabe o quanto a gente sofre. Mas Queria te dizer entender que, enquanto não for Deus e Nossa Senhora unicamente que comandar esse país, a gente não vai ter paz. A gente precisa entender que está nas mãos deles e que a gente tem que entregar a eles, entendeu? Vou falar mais baixo. A gente precisa entregar a eles, entende? E é isso, eu só quero que vocês rezem, que vocês peçam para essa mulher linda aqui, ó, maravilhosa, a intercessão dela. E que vocês tenham a certeza de que a todo momento, a gente está debaixo desse manto belíssimo de Nossa Senhora. O Brasil inteiro, porque nós somos consagrados. Nós já fomos consagrados a ela, uma nação inteira. E ela com certeza não vai nos abandonar. Ela com certeza não vai nos deixar de lado. E vai acolher nossos pedidos como ela sempre acolheu, né, gente? Nossa Senhora Aparecida, ela sempre fez muitos milagres. Ela sempre escutou todo mundo. E por isso que a devoção cresceu tanto. E por isso que a gente agora tem o maior santuário do mundo. Então, por favor, rezem, continuem rezando, continuem pedindo. E lembrem-se que dia 12 de outubro é dia dela, tá? Dia dela. Pra o capitalismo não mexer aí com a cabeça de vocês. E foi isso. Amém! Até que enfim, ela apareceu e ela deu uma partilha linda. E aí, pra quem não... super orgulhosa. Tipo, eu tô muito besta. Eu consegui. Valeu, Pedro, valeu, Jonas, que mandou mensagem aí de força pra Laís, para que ela fizesse esse momento, porque eu sou uma das pessoas que conhece um pouquinho da história de intimidade dela, e que ela às vezes me conta essas histórias que às vezes nem para mim ela gosta, porque as aparições e toda a intimidade com Nossa Senhora que ela tem e com Cristo, quem conhece Laís sabe que ela não gosta de contar. E ela hoje, desde ontem, quando a gente disse a ela que hoje ia ser aparecida... É para o povo não pensar que é coisa da minha cabeça, entendeu? Porque já basta eu pensar. Aí eu já fico não falar não. E ontem eu pedi a ela foi dormir, eu pedi a ela para que ela fizesse a partilha hoje junto com a gente. E hoje ainda, agora de tarde, não foi, amor, que tu desistiu? E... eu tava desistindo, eu só vim porque vocês... eu só tava me iludindo, ela só tava me iludindo. Mas aí hoje de noite Cristo pegou pelo pé assim, você vai ter que falar. Nossa Senhora, e aí nasce... chamou, tem que ir, entendeu? De novo, chamou, tem que ir. Apareci, tem que ir. Para de fugir e vem comigo. Aí ele pega pelo pé assim. Amor, eu vou continuar sendo sua intercessora, tá? Você vai pregar o coisa, colocar fogo no mundo. Não é isso que o pessoal está dizendo aqui, tá bom, Laís? Pelo que o pessoal está dizendo aqui, temos mais uma nova pregadora em Vitória do Santo Antão. Jesus! Amém, né? Graças a E de evangelizar a todas as criaturas, Moura. Amor, eu ainda acho que eu vou ser intercessora. Mas se for, tudo bem também. Cheiro, meu bem, vamos acabar a live. Tá, cheiro. Cheiro, Cunha. Cheiro, Cunha. É com muito carinho que a gente conseguiu. Veja só, minha gente, tá tudo indo a nosso favor. O que vocês querem, a gente faz. A voz do povo é a voz de Deus, Ian. Ontem era aniversário de Rafa. Rafa tá aí e depois a gente viu ela super sem graça no grupo, sem saber o que tinha acontecido, que a gente fez ontem porque vocês pediram.
E hoje tem Laís que eu tinha certeza que ela ia conseguir passar uma emoção e uma simplicidade na história de Nossa Senhora Aparecida muito melhor que a gente. Porque ela viveu na pele e ela sentiu o amor de Nossa Senhora Aparecida, assim como eu senti de Lourdes, comigo eu senti o de Guadalupe, vai falar logo depois. Mas pessoas que têm esse título carinhosamente como devoção têm uma forma mais ampla e bonita de enxergar as coisas. E meus irmãos, vamos acabando por aqui. A gente vai já se encaminhando para o fim. E agora a gente vai terminando, dando os nossos avisos como todas as noites, tá bom? Meu irmão, amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima. Isso sim, mesmo. Amanhã é 13 de maio, para você que conhece aquela música das velhinhas. As velhinhas cantam nas procissões. Vou dar uma palhinha aqui, ó. Vai chegar em zero a live. As velhinhas começam a 13 de maio na cova da ira. Do céu aparece a Virgem Maria. Meu irmão, para você que ama essa música, amanhã eu te convido a vir escutar um pouquinho da história da nossa manhã de Fátima, aquela que enche os olhos de muitos cristãos. Dani está dizendo arrasou. A gente sabe, a gente não precisa de Rafa quando tem eu e Igor como cantor. Vocês têm que entender que a gente não mostra esse dom que é para não acabar com o sonho de outras pessoas, entende? Isso aí, ó. Mas aí. O nosso dom musical aqui é muito alto. Vocês não estão entendendo. Foi mal, Guilherme. Isso mesmo, Rafa. Vovó cantando, a minha avó também. Todo mundo é assim. A gente já disse aqui que a gente está rezando um texto em família, eu e Igor com a minha família, a gente reza por live, pelo Zoom. E vocês não sabem a loucura, porque cada mistério a gente reza junto e a gente canta cada mistério. Meu irmão, imagina aí 3 casas simultâneas cantando essas músicas. E aí fica aquela... É uma loucura, sincronia, porque tipo, uma tá mais na frente do que a outra, então imagina a loucura aí. A voz de todo mundo feia, só de eu e Igor que salva, entendeu? Porque a gente é os melhores cantores da família e quem sabe do Brasil, desculpe aí todo mundo, mas a gente queria dizer que é nessas músicas antigas que muitas vezes a gente se pega a Nossa Senhora. Porque se você prestar atenção, tem letras maravilhosas e aquelas velhinhas cantam daquele jeito, de um jeito único. De um jeito único, meus irmãos, isso mesmo. Porque elas cantam com tanto fervor e com tanto amor que elas não têm vergonha. Isso mesmo, elas não têm vergonha da sua voz. Elas estão ali cantando, botando para fora todo o amor que elas sentem por Nossa Senhora, meus irmãos. E a gente vai terminando dando essa mensagem para você.